artéria aberta. Então, a importância da hemodinâmica, do cateterismo cardíaco e da angioplastia coronariana, a importância dos antiagregantes plaquetários e dos anticoagulantes deixam a mortalidade do infarto agudo do miocárdio cada vez mais sob controle. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, 2h mais 22. Nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Câmara Municipal. Neste momento começa a transmissão da TV Câmara Campinas para a 9ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre Arborização Urbana. O presidente é o vereador Paulo Gaspar. Vamos acompanhar a partir de agora. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, todos que nos assistem, que vão nos assistir pela TV Câmara. Deixa eu ler aqui os papeizinhos, vamos lá. Tenho aqui ao meu lado a Maria Helena Novaes Rodrigues, que é presidente do CONDEMA. Temos à minha direita aqui o Francisco de Assis Leitão de Moraes, que é servidor público. Temos aqui ao meu lado o Ivan André Alvarez, pesquisador da Embrapa. A famosíssima Valéria Monteiro, jornalista. Bom, cadê? Tem mais gente aqui. O Paulinho Olivieri, que é diretor do SOS Pissarrão. O Robenildo Norberto, ele é assessor do gabinete do vereador Paulo Búfalo, que é o relator da comissão. Está em São Paulo hoje numa outra agenda. Lembrando que a comissão ainda temos o Cecílio Santos, o Paulo Haddad e o Zé Carlos, que fazem parte. A Tereza Penteado e a Rosana Negreiros, do Resgate Cambuí. Tem a Maria Cabral, tem a Letícia também, que é da Comissão de Arborização do CONDEMA. Os papeizinhos acabaram, mas... Maria Helena, já falei. Doutor Salomão, pela Proesp. Doutor Salomão, da Proesp. O que é Proesp? Pode falar? Pode. Isso. A Proesp, boa tarde a todos. A Proesp é importante falar. Ela é a mais antiga instituição ambientalista do estado de São Paulo em ação, em atividade no Brasil. A mais antiga do Brasil em atividade. Ela foi fundada em 77. E significa? Chama-se a Associação de Proteção da Diversidade das Espécies. Parabéns. Um dos fundadores foi o Dr. Hermes Moreira. Sendo representado pelo mais velho da sessão. Mais experiente. Eram 11 fundadores. Bacana. Temos o Sérgio Firmino, esposa aqui presentes. Me lembra que o nome do... O Glauco. O Glauco. O vice do CONDEMA. Glauco, vice-presidente do CONDEMA. Josiane, nós lemos aqui o cartãozinho, não, né? Josiane não está aqui no cartãozinho. Enfim, tem mais gente. A Kemi, a Gisela e tem mais 2 pessoas aqui que eu não vou saber falar o nome. Bom, boa tarde a todos, né? Vamos lá, pessoal. Hoje, essa 9ª reunião era para ser o encerramento dessa comissão, uma vez que ela nasceu com o objetivo em virtude daqueles eventos que ocorreram, tanto no Bosque quanto na Lagoa do Taquaral. E tivemos todos os embates junto com a Secretaria de Serviço Público, vocês todos acompanharam as complicações que houveram, as diligências no Bosque, o trabalho dos técnicos que foram fazer todo aquele levantamento lá no Bosque, tentando salvar o máximo de árvores possível. Depois, no primeiro momento, parecia que a Secretaria teria acatado o laudo, o contralaudo. Depois, chegaram à conclusão de que aquelas 30 e poucas árvores que não eram para ser retiradas, uma boa parte delas foram retiradas mesmo assim, porque acharam que ainda assim correriam risco de algum sinistro, enfim.
E assim vamos, né? Com os altos e baixos aí da comissão. Infelizmente, a gente não teve a participação da secretaria que junto à comissão, que era um dos objetivos nossos, era sentar junto com o poder público para debater. Houve aqui a presença da MB, que é a terceirizada, que faz quase a maior parte dos serviços aí em relação à poda e supressão de árvores. Eles colaboraram até um certo ponto nas informações, não avançamos mais porque também depende da autorização da secretaria. O nosso foco principal aí agora era avançar em cima do tal do censo arbóreo, que a gente precisa de um levantamento para a cidade toda, um levantamento da quantidade, não só quantitativo, mas qualitativo, né? O levantamento fitossanitário. E isso é uma novela que começou em 2003 e até hoje, 20 anos depois, nós não temos o tal do censo arbóreo. Temos uma infinitésima parte ali que foi feita, mas não da forma como a gente gostaria, né? Foi feita uma coisa, vamos dizer, o termo meia boca, e precisa aperfeiçoar muito mais. Segundo o MB, eles têm esses dados quali-quantitativos, mas nós não tivemos acesso, eles também não poderiam divulgar sem autorização da secretaria. Então, nesse jogo de empurra-empurra, a gente ficou no meio do caminho sem poder avançar muito. Eu, como vereador, acho que o trabalho da comissão foi excelente na medida do possível, apesar de que algumas pessoas acredita que a gente não conseguiu o tanto que a gente gostaria, mas eu vejo que isso é um trabalho de médio e longo prazo que nós estamos fazendo aqui. É um trabalho, no primeiro momento, de conscientização, tanto dos próprios vereadores aqui da casa, quanto das secretarias envolvidas, as terceirizadas, a população em geral. Eu acho que se essa comissão terminasse hoje, eu ficaria frustrado. Então, nesse intuito, né, a gente conversou com alguns membros aqui e a gente resolveu continuar com a comissão por mais 6 meses, que é o prazo permitido máximo que a gente pode estender. Deve vencer agora na próxima semana o prazo para a gente fazer. Infelizmente, a gente não conseguiu ter mais vereadores aqui hoje. Nós precisamos de 3, no mínimo, para deliberar a prorrogação. Mas isso a gente vai fazer de uma outra forma na semana que vem, sem precisar convocar uma nova reunião. A gente vai fazer uma ata e a gente resolve essa questão legal. Então, continuaremos com a comissão. Lembrando que também a gente tem uma frente parlamentar de legislação urbana, da qual também sou presidente aqui na casa. Essa não tem prazo. Então, um dos objetivos também da comissão era discutir a lei da arborização. E a reunião de hoje, a priori, era para a gente debater um PL do vereador Cirilo, que está na casa, onde ele faz algumas alterações na lei. E nós entendemos aqui, numa conversa extraoficial, que a gente não entraria no mérito desse debate agora, né, dentro dessa reunião, porque até o próprio vereador vai chamar um debate público para setembro, no início de setembro. Depois nós teremos que ter uma outra audiência pública ainda, que é exigido pelo procedimento legal da casa, antes de se votar uma segunda vez o projeto, porque ele foi votado em primeira votação. Significa que a legalidade do projeto. Então, quem votou a favor da primeira votação, não significa que está a favor do mérito ou das alterações propostas. Significa que o projeto é legal, é prerrogativa do vereador apresentar, está tudo legal, aprovado. Agora o mérito, concordo, não concordo com o que ele coloca, ou deixa de colocar, aí é outro assunto que a gente vai debater. Então, ficou para o debate público, que vai ser convocado, acho que já foi para o dia 2 de setembro, 5 de setembro, alguma coisa. Me mandaram o link, depois eu fui ver, o link já não estava mais, então eu não sei se a data está confirmada. Mas vai ser confirmado depois com vocês, e depois uma audiência pública de fato, que é o que a Câmara, ela mesma, chama para discutir novamente essa questão. Eu entendo que alguns membros aqui que a gente discutiu extraoficialmente, a maioria, a priori, é contrário a se alterar essa lei nesse momento, sem o devido debate dentro do CONDEMA, ou mesmo dentro dessa comissão, porque essa comissão ela nada mais nasceu com o objetivo de ser um braço direito aí do CONDEMA aqui na Câmara, para a gente poder reverberar as ideias que são discutidas no Conselho. O Conselho é discutido numa Câmara mais fechada, ali com o núcleo duro dos técnicos de Campinas, das entidades, e aqui é uma coisa para a gente reverberar para a sociedade
E a gente tem a tribuna aqui, tem as sessões que a gente pode prorrogar o debate lá para as sessões da Câmara e temos outros instrumentos. Então, é isso que eu queria falar. A gente vai continuar com a comissão. Hoje, o tema, então... Bom, não vamos tratar da lei de arborização do vereador Cirilo, vamos falar do quê? Né? O Ivan, hoje, ele fez um convite para o Sérgio, para a esposa estar aqui hoje, para a Valéria também, e ele deu a ideia de colocar uma outra ênfase, né, na reunião de hoje, porque a gente falou assim, não vamos discutir a lei, mas vamos falar sobre podas de árvores. Vamos trazer alguém, né, Ivan, para falar tecnicamente como se faz a poda e tal, porque são as coisas que a gente vai enfrentar na lei. E aí depois surgiu a ideia, vamos tentar dar, como nessa última reunião aqui, para tentar dar um contexto diferente. Então, eu vou passar primeiro para a Maria Helena, por as mulheres primeiro, depois, não sei se você já quer que a Valéria em seguida, ou você, e depois você passa para a Valéria. Então, a Maria Helena, por favor, depois o Ivan. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu sou Maria Helena, a presidente atual do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Eu agradeço a todos pela presença também e pelo forte envolvimento com o tema. Pelo CONDEMA, eu gostaria de dizer que a nossa Comissão Temática Especial de Arborização Urbana, nestas 2 últimas gestões, ela se organizou em 2020 já. Então, os trabalhos com arborização estão sendo fortes já desde lá, e essa busca, dos cuidados permanentes com a arborização e com o referenciamento de todas as árvores e tal, o descaso com a lei exatamente, Isso aí a gente tem debatido, e muito forte foi o trabalho, Letícia, em relação às podas inadequadas que são feitas sem respeitar as espécies, ou os plantios inadequados também que são feitos de árvores que só ficam circunscritas a algumas espécies, e às vezes há espécies que não são apropriadas para o local. Eu estou aqui de olhos para o doutor Ivan, porque ele é o técnico e eu estou aqui me arvorando, me perdoe o contraponto da palavra, mas eu estou me arvorando em falar a respeito de arborização, que eu sou apenas uma aprendiz. Eu queria, uma aprendiz sem pretensões de título, Eu queria apenas dizer, que a gente, nesse dia, vereador, a gente agradece muito a você pelo empenho em tocar, em assumir essa responsabilidade quanto a esse conteúdo, especialmente diante das trágicas circunstâncias que a gente enfrentou, com todo o respeito a vocês e a dor que passou por todos nós, E até desculpem, eu até me emocionei. Mas o que a gente precisa mesmo é sensibilizar as pessoas da cidade inteira sobre o valor das árvores, e a necessidade dos cuidados permanentes com elas. Por quê? A queda de algumas árvores é normal. Numa floresta cai uma árvore todo dia, muitas árvores todo dia. O doutor vai falar depois sobre isso. Mas elas não estão em circunstâncias, eles vão saber os termos próprios, Elas não estão provocando ou em risco de provocar algum acidente. E, para não acontecerem os acidentes, era necessário que se fizesse um monitoramento permanente delas, o que a gente não tem. Então, essa poda drástica de árvores que a gente vem enfrentando, com perdão de novo, doutor, mas essa poda que a gente vê, e qualquer cidadão vê e percebe, que resolveram cortar árvores pela cidade toda. A gente passa pela Francisco Glicério, desculpa também a brincadeira agora, peladinha, naquele trecho que vai para a abolição. É tudo muito triste, porque as providências foram tomadas de maneira assodada e provocadas por questões muito sérias. Bom, então eu quero agradecer e dizer que o CONDEMA, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, é integrado por membros da sociedade civil e do poder público. Então, o fato de a gente não ter também na comissão de arborização representantes do poder público é algo que fragiliza. Não o conselho, porque a gente assume as nossas responsabilidades, mas a discussão.
eu costumo dizer, né, que eu já trabalhei como voluntária sempre nessa área, mas eu fui presidente do Conselho da Assistência, por exemplo, comentei com a Letícia hoje. Quando a gente tem comissões específicas, elas são integradas pelos técnicos da secretaria e pelos conselheiros. E aí se constroem as políticas. No caso do Conselho do Meio Ambiente, eu estou tendo essa triste sensação de que a gente não consegue construir políticas que se implementem. A gente pode até decidir, pode fazer uma resolução, não é? Mas a gente não tem garantia de que isso seja implementado. Então, nós vamos também nos debruçar com afinco sobre a nova legislação. O Ivan já nos disse que existe um documento legal em nível federal que está sendo elaborado e, com certeza, ele vai ter que ser rebatido, né, nas outras instâncias, tá bom? Então, agradecimento ao senhor vereador e aos outros vereadores que compõem a comissão e obrigada a todos. Nós precisamos lutar muito pela questão das árvores. Estão me ouvindo? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, vereadora, aos outros membros da mesa. Agradeço aí todo o empenho que vem sendo feito no sentido da gente estar trazendo técnicas aqui para essa comissão, técnicas de arborização urbana, a experiência do grupo que já trabalha há um bom tempo aqui em Campinas com isso. E também agradecer a Maria Helena, em especial, por todo o empenho como presidente do Condema, em que as coisas realmente aconteçam, levando em consideração a questão da participação, né? da questão da cidadania. O controle cidadão é muito importante para a gente. Então, até por isso, na verdade, a gente está aqui hoje com uma proposta diferente, sabe, Paulo? Porque a gente gostaria de falar de poda, a gente gostaria de entrar mais especificamente nessa proposta de lei, mas acho que chegou um momento da gente trazer aqui um pouco mais da percepção da população de forma geral e da percepção das pessoas que enaltecem as árvores, das pessoas que conhecem e vivenciaram também o passado da arborização de Campinas, mas as pessoas que também estão sentindo no presente os efeitos de uma gestão da arborização que, ao nosso ver, de técnicos, não tem sido a melhor e a mais adequada para uma cidade como Campinas. Bom, em função disso, a gente fez alguns convites, foi meio de última hora, porque a gente teve que mudar a programação, mas a gente agradece a presença aqui dos nossos companheiros que vieram aqui trazer os seus depoimentos, tá? Eu acho que vou começar apresentando e não vou falar muito para a gente poder dar espaço para essas pessoas falarem, tá? Então, eu vou pegar aqui o currículo do nosso amigo Chico aqui, que é um grande batalhador das árvores. Bom, Francisco de Assis Leitão de Moraes, ele é um técnico de apoio à pesquisa no Instituto Agronômico de Campinas desde 77. Um grande amante das árvores e um benfeitor da cidade de Campinas. Vocês vão começar conhecendo agora que tem pessoas que, às vezes, eu não diria que você está anônimo, mas eu acho que poderia ter sido mais divulgado ao longo do tempo esse seu trabalho, viu, Chico? Então, com a palavra, nosso amigo aqui. Boa tarde, obrigado. E agradeço a oportunidade de poder falar um pouco aqui. E tá ligado? Eu vou tentar rapidinho explicar um pouquinho do que a gente vem fazendo. E em setembro eu vou fazer 46 anos lá no Instituto Agronômico lidando com árvores e natureza. E eu tive, para mim foi uma bênção, uma coisa mágica trabalhar com o Dr. Hermes Moreira de Souza, que fez uma obra, ele deixou um legado fabuloso em Campinas, e não só para Campinas, para todo mundo, porque hoje a gente tem
uma certeza de que a maior coleção de espécies de árvores cultivadas no Brasil está lá no Instituto Agronômico. Depois que o Dr. Hermes faleceu, a gente ganhou a biblioteca dele de presente e lá nós encontramos um depoimento do Burle Marx fazendo afirmando essa situação, né, esse fato. E isso é uma coisa sem precedentes, porque flora brasileira é uma das floras mais ricas, talvez a mais rica do mundo. É um banco, um lugar onde tem uma quantidade de informação, de material de pesquisa. Isso já foi expandido, né? Então, por exemplo, para a Unicamp, o Dr. Hermógenes, que trabalhou lá também com o Dr. Hermes, ele levou para a Unicamp, né? Hermógenes Freitas Leitão. Então, tem uma parte do ACIR que começou, foi para a Unicamp. Então, hoje Campinas tem distribuída na cidade uma riqueza que pouquíssimas cidades têm. E nos anos 60, por exemplo, isso justificava a condição de Campinas ser considerada a cidade mais bem arborizada do Brasil. Há pouco tempo, no âmbito dessa comissão, saiu uma informação a respeito do trabalho desenvolvido em Maringá. E eu presenciei, nos anos 70 ainda, o pessoal de Maringá vindo para cá buscar orientação aqui no agronômico com o Dr. Hermes. E então tem uma semente daqui no trabalho que hoje está consolidado lá, né? A arborização urbana é uma coisa de tremenda complexidade, era uma discussão diária lá na seção de floricultura, no agronômico. E essa questão ambiental também, que estava começando a ser mais, vamos dizer, atendida, ter mais atenção, isso nos anos 70, né? E então tinha essas discussões de como fazer e tudo muito, vamos dizer, empírico, não tinha informação, nem literatura quase a respeito. Todas as espécies, a maioria das espécies prevaleciam as exóticas. Até hoje isso é assim, e isso é praticamente no Brasil inteiro. Então é uma questão cultural também muito importante. Como é que e o conhecimento muito restrito em função das nativas, né? Mas hoje a gente tem condições ótimas para a gente pegar e consertar o que é preciso, melhorar o sistema. E acho que essas conversas que estão acontecendo aqui, elas vão dar um suporte para Campinas, talvez construir um processo exemplar de cuidar da natureza nas cidades, né? É complexo, mas nós temos o conhecimento, nós temos a comunicação, nós temos a vontade e hoje o entendimento de que isso é muito necessário. Mas eu acho que o principal é a questão da educação. Isso a gente pôde observar desde aquela época. São 40 anos a gente fazendo trabalho voltado para a educação também, porque a gente entendeu que sem isso não ia acontecer nada, e não vai. Quando começou esse processo aí de poda, foi uma coisa muito triste, e para a gente que está nessa lida de... Eu quase sou uma árvore. Vocês estão vendo uma pessoa aqui que quase é lignina, não tem seiva que passa, não é mais sangue. É uma coisa que vira uma mistura. A gente passa a se confundir, porque naquele acompanhamento no dia a dia, né? Então, foi muito triste ver algumas coisas, por exemplo, podar um sassafrás, poda de árvore, a gente aprendeu, e isso está no guia. Eu fiz parte do pessoal que fez o guia de arborização também. E isso está no guia, que poda de árvore é como se fosse uma cirurgia, uma coisa que a gente faz só em situações muito severas. Claro, na cidade, o grau de risco, tudo isso tem que ser observado. Bom, e aí nós estivemos rodando e conversando com pessoas que eram vizinhas, por exemplo, do Bosque dos Italianos, do Bosque dos Alemães, e eles estavam aplaudindo, quer dizer, porque tem questão de segurança, tem questão de tempestade, fiação, fica sem luz, geladeira não funciona, quer dizer, um monte de probleminha que as pessoas acabam enxergando as árvores como estorvo, né? Segurança, né? Vizinho briga com vizinho porque a árvore dele suja e ele é obrigado a varrer a calçada, mas na hora do sol ele vai botar o carro debaixo da árvore do vizinho e aí vai, né? E então, como é que a gente faz, né?
eu acho que o jeito, uma coisa que é muito importante a gente construir é trabalhar principalmente em escola. Nesse tempo todo, nesse percurso, nós atendemos milhares de crianças, começamos a fazer um trabalho, tudo assim, uma espécie de extensão do que tinha no agronômico, que era para tentar fazer a difusão disso. Então, a gente pegou e fez um arboreto na sede do Coral Pio XI, que é vizinho, que é ali no perto do Shopping Guatemi. Nós fizemos um arboreto inspirado, tudo inspirado nas coleções do agronômico, né? Esse arboreto, ele foi feito com a intenção de depois construir uma parceria com uma escola vizinha, que era o Instituto Partenon, que era uma escola de excelência, que infelizmente não existe mais, né? Estão talvez tentando retomar, mas ela encerrou as atividades enquanto escola. Mas essa parceria acabou acontecendo e durante 5 anos, mais ou menos, houve uma espécie de estudo entre o pessoal, os estudantes e o arboreto que foi construído no Pio XI, que está lá e também está passando por dificuldade, precisa de apoio, porque o Coral não tem estrutura suficiente para fazer a gestão daquilo. Igualmente, hoje, todos esses arboretos, eles têm dificuldades. A gente começou a fazer nós desenvolvemos um projeto, o Jardim Botânico Vai à Escola, também a partir do agronômico, do Jardim Botânico, que estava consolidado lá. E fizemos no Nilton Silva Teles, na Vila Costa e Silva, e começamos a construir um arboreto lá. A gente pensou assim, que a gente podia expandir a condição de Jardim Botânico para a cidade inteira, que a cidade inteira, já que tem um acervo que está distribuído na cidade inteira, poderia ser vista como uma grande coleção. A partir da coleção, pensando em diversidade, em patrimônio, em preservação e em distribuição de conhecimento. Então as praças podiam ser pensadas com uma filosofia assim, de inserir diversidade, espécies principalmente as pouco conhecidas, as pouco cultivadas, e aí nós temos os acervos para serem aproveitados, para produzir essas mudas, por exemplo, a partir dos bancos que tem no agronômico, que tem na Unicamp, que tem em muitos jardins hoje, que essas árvores todas foram sendo distribuídas, né? Sempre houve uma relação entre Departamento de Parques e Jardins e agronômico, então as sementes eram encaminhadas, as mudas eram produzidas nos viveiros, por isso que Campinas chegou a ter uma grande diversidade. Isso tudo foi perdendo por causa do crescimento desordenado, por causa de uma série de fatores da cidade, da urbanização, que é às vezes muito rápida e as pessoas não têm essa consideração, né? Então o cara constrói uma casa do lado de uma sibipiruna de 60 anos, são coisas assim que tudo isso está levando a essa necessidade, né? Da gente meio que correr atrás do prejuízo. Mas eu acho que está caminhando para um rumo que é muito bom, né? Acho que está bom. Todo mundo que puder conhecer, nós fizemos um passeio há pouco tempo lá no agronômico, tem a fazenda também, e o Parque da Cátia é um parque que também precisa ter um olhar, que também uma coleção que foi cultivada pelo Dr. Hermes, né? Ele era uma pessoa que é impressionante, porque na década de 60 ninguém via essa necessidade. Até hoje, a gente sabe que a árvore são muito poucas, as árvores são muito pouco conhecidas, a vegetação é muito pouco conhecida, tropical, né? Não tem essa questão até essa dinâmica de distribuição de conhecimento em universidade, nas escolas, tinha que ser muito ampliada, né? Isso é essencial. As crianças têm que saber o que é essencial, né? Então, começar e mexer no jardim das escolas, né? Mas criando jardins assim que tem uma função didática que mostre o que é essa riqueza que quase ninguém sabe o que é. Né? Uau! Obrigado. Só mais uma coisa aqui, ó. Esse documento, Laudato Si, é uma encíclica que o Papa lançou em 2015, que era muito bom se todo mundo pudesse conhecer, que eu acho que é um documento
que eles conseguiram fazer uma espécie de um resumo do que realmente é essencial para a gente viver e para a gente encontrar um caminho mais digno para todo mundo, né? É simples, conseguiu abordar uma série de condições que ajudam muito a gente a achar um caminho melhor para tudo, né? É isso. Obrigado. Bom, Chico, sempre que você fala e nos apresenta, assim, a gente se emociona, porque, de fato, né, você conclui aí com essa questão espiritual que independe de religião, de credo, mas todas as correntes, e até mesmo os agnósticos, sejam como for, sempre tem a natureza envolvida ao homem, né? Sempre tem a árvore, sempre tem a simbologia toda dessa relação homem-natureza. E que a gente precisa contemplar nas cidades e precisa respeitar. Respeitar, inclusive, quem já estava aqui, né? E quem que já estava aqui antes. Era essa natureza aí também. Né? A gente não se exclui dela, mas a biodiversidade é imensa. E Campinas é aquilo que a gente chama um mosaico de vegetação, né? Campinas do Mato Grosso, só pelo próprio nome vocês veem. Cabe sempre lembrar, nós temos várias formações vegetais aqui e que têm que ser respeitadas. Bom, eu vou passar agora a palavra para a Valéria Monteiro. A Valéria é conhecida de todos nós como uma jornalista que já teve uma grande repercussão aí na mídia tradicional, mas também tem um histórico dela que talvez nem todo mundo conheça, que é seu ativismo ambiental, a sua atuação na área ambiental, em especial como âncora da Rio 92, que foi algo inédito, né? Foi talvez um grande marco do movimento ambientalista brasileiro e mundial. E então, por isso, ela está aqui hoje para dar seu depoimento e mostrar sua visão e percepção sobre... E, além de tudo, é campineira. Então, ela tem aí um histórico com a cidade muito forte. Obrigado pela presença. Obrigada, Ivan, pelo convite. Agora tá. Obrigada, Ivan, pelo convite. Boa tarde a todas, a todos. Cumprimento a todos aqui da mesa através do vereador Paulo. É um prazer e uma honra estar aqui hoje. Bom, eu fui âncora em 92, da Rio 92, que foi o start desse debate, desse grande debate em relação ao clima, à natureza. Mas... Olá, tudo bem, Marcela? Que bom te ver aqui. Mas o meu amor pela natureza, em especial pelas árvores, começou... Eu me considero campineiro, sou uma cidadã de Campinas, mas eu nasci em Belo Horizonte, morava antes com os meus pais em Santos e me mudei para cá em 1969. E um grande diferencial de Campinas era exatamente a quantidade de árvores na cidade. Era o que nos destacava em qualidade de vida. Toda vez que eu voltava a Belo Horizonte para ver os meus avós ou ia em outras cidades, eu constatava o quanto a arborização de uma cidade faz com que a vida da gente fique mais bonita, fique mais agradável, o clima fique mais ameno. E então eu cresci com esse sentimento de amor, especialmente pelas árvores, e de orgulho por viver nessa cidade, que era a cidade mais arborizada do Brasil.
Fiquei indignada quando a gente perdeu esse status para Curitiba, que fez o que o Francisco estava dizendo aqui. Construiu vários parques, deu nome às árvores para que as pessoas, ao visitarem os parques, pudessem entender que árvore era aquela, de onde ela vinha, a origem dela. Que eu acho que também ajuda a construir essa relação com a natureza e com a cidade. De uma maneira educativa, até. Desde 92, da Rio 92, que eu me atentei para a ameaça que a humanidade está vivendo com as mudanças climáticas. Na época, se falava muito do furo na camada de ozônio, as pessoas não entendiam direito, era um estudo que estava ainda inicial do clima, e eu nunca mais me desvencilhei dessa ligação com o que estava acontecendo e o que nós poderíamos fazer para evitar que um grande desastre acontecesse ainda durante a nossa vivência aqui na Terra. A gente fala muito da Amazônia, a gente sabe a importância de todos os biomas brasileiros e essa ameaça que a humanidade está enfrentando com as mudanças climáticas, mas a gente pode contribuir aqui do nosso quintal, entendendo, preservando, conciliando, buscando essa conciliação entre crescimento e sustentabilidade, entendendo de alguma forma como é que a gente é parte da natureza, como mencionou aqui o Ivan, e não a parte dela. Essa Campinas, nossa Campinas, é uma cidade inovadora, uma cidade avant-garde. E nós precisamos muito do engajamento para que haja um movimento cidadão para a preservação, para o gerenciamento, embasado nos estudos, nas instituições ambientalistas, como o CONDEMA, aqui, representado pela Maria Helena, e também do apoio dos políticos da nossa cidade. Muito importante que a gente tenha essa escuta aqui. Fiquei feliz de saber que essa comissão vai se estender. Eu acho que Campinas merecia que essa fosse uma comissão permanente, porque é um foco importante na nossa cidade. E também eu trago aqui uma provocação, talvez não seja muito popular nesse ambiente da Câmara, mas da gente poder, talvez, rever o plano diretor que foi aprovado na gestão anterior, porque a gente vê um crescimento desenfreado. A gente vê áreas que foram designadas para o desenvolvimento imobiliário, que sempre, tradicionalmente, foram refúgios para quem mora na cidade. E refúgios também ambientais da nossa fauna. Eu não sei se todo mundo percebe isso, mas, infelizmente, nós não temos macaquinhos e saruês invadindo as nossas casas, porque temos tanta arborização que eles estão por toda parte. Pelo contrário, a gente está vendo uma devastação enorme que está colocando esses animais para fora do seu habitat. E a gente sabe que isso pode até trazer doenças, trazer pandemias, como a gente viu acontecer tão recentemente.
Então, eu queria trazer aqui esse meu depoimento e pleitear essa comissão permanente, dando uma atenção especial a esse foco tão importante e que sempre fez da nossa cidade uma cidade muito especial, que nos deu orgulho. Obrigada pela oportunidade. Antes de passar para você, Ivan, a Valéria falou sobre plano diretor, né? Hoje saiu um diário oficial do novo secretário de Planejamento Urbano, Marcelo Culutini, né? Tentando resgatar aí a participação dentro do Concidades e chamando as entidades a participar do debate para uma revisão do plano diretor. Então, Maria Helena já está a par aí, já pode começar com esse movimento aí para unir essas pessoas. Por favor. E conta comigo, viu, Maria Helena, no que eu puder ajudar também. Que ótimo. Eu já passei esse edital para diversos grupos. Deixa eu me ver onde é que eu anotei mais rápido para encontrar. Mas o edital saiu e nós temos 17 vagas a serem preenchidas no Conselho da cidade. E nesse conselho, deixa eu me ver onde é que tem tanta gente. Para a Proesp eu passei logo cedo, né, doutor Salomão? Então, nós temos, olha, aqui está. Fiz uma montagem aqui para a gente poder ler. Para a gente não, para eu poder ler, não é? Olha, nós temos 6 vagas para movimentos sociais e populares. 6 vagas. Para sindicais, para movimentos sindicais e dos trabalhadores, 1 vaga. Para os movimentos empresariais com atuação na área do desenvolvimento, 1 vaga. De ensino superior, acadêmicas e de pesquisa, 3 vagas. Profissionais com atuação na área de desenvolvimento urbano, 1 vaga. E conselhos municipais com atividades ligadas ao desenvolvimento urbano, 4 vagas. E organizações não governamentais, 1 vaga. Como eu vou comentar aqui até, eu sou atualmente vice-presidente da Guardinha, né? Então, a gente ocupa 1 vaga lá. Ontem a gente esteve na reunião, tanto nós quanto o Resgate Cambuí, através da Tereza, e aí a gente já trouxe aqui para vocês. É muito importante essa participação social. Olha, 17 vagas não é pouca coisa, não, certo? Então, por favor, porque ou a gente aprende a participar mesmo da questão da gestão pública, né? Falando e tal, participando, atuando, ou deixamos, né, a competência exclusivamente para quem estiver com o poder na mão, o poder e a caneta, não é? Tá certo? Então, obrigada pela oportunidade. Bom, obrigado, Maria Helena. Valéria, muito obrigado pela sua presença aqui, trazendo a sua experiência e sempre a sua proatividade, né? Então, é isso que a gente espera e a ideia que a gente tem que a gente sensibilize a população, sensibilize as pessoas de Campinas para que se engajem mesmo, né? Que a palavra que você utilizou eu achei muito interessante. E a gente tem visto que está faltando um pouco isso, né? A gente está vivendo um mundo pós-pandemia, onde o mundo virtual se destacou mais ainda, mas a gente precisa disso aqui, né? Dessa presença, e a gente precisa estar junto mais, presencialmente. Ficamos um bom tempo aí sem os parques da cidade, passaram fechado. Acho que, de repente, a gente pode começar a fazer reuniões nesses locais, né? Acho que seria muito interessante se a gente se reunisse lá, né? Eu acho que... Uma programada. Depois eu conto. E eu entendo aqui o amigo aqui que já... A gente vai ficar sabendo um pouquinho sobre esse problema sério que é a questão da gestão dos parques aí, né? Bom, agora, Josiane. Antes da Josiane, eu quero agradecer a presença da Marcela Moreira, ex-vereadora. Obrigado.
Pode falar. Obrigado, viu? Obrigado. Toma aí. A Josiane. Não, não precisa não. Fica... Por gentileza. Você vai ficar famosa. Vai lá. Ô, Chicão. Esse é o cara. Esse é o cara que sabe tudo. Tudo bem? Tudo bem, você? Pela presença. Boa tarde a todos. Eu vou te apresentar. Bom, pessoal, por que ela tá meio Ela tímida? falou comigo ontem. Nos conhecemos, né? Mas já tinha ouvido falar assim de você. Bom, a Josiane Giacomini, ela é formada em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Casper Libero, em São Paulo, e já circulou por várias frentes nessa profissão. Foi repórter, editora, diretora de vídeo, entrevistadora de documentário, além de filmar e fotografar toda a ordem de assunto e temas. Também tem formação em rádio e autora de 2 livros de poesia, o mais recente, Deus, assim que eu falo? Lançado este ano. E é um prazer recebê-la e agradecer assim, sua imediata, porque a gente se conversou ontem e ela topou vir. Vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, tá? É aqui que aperta? Isso. Já está ligado. Acabei de desligar. Já veio outras vezes aqui, né, Josiane? Eu já vim aqui, mas há muito tempo. Há muito tempo. Bom, o Ivan me convidou para vir aqui. Eu nem sabia exatamente o que era a proposta assim, do que dizer. Mas eu vou falar de 2 momentos particularmente. Um que diz respeito a esse rapaz aí, Chico, que a gente... o Chico é uma figura que não dá nem para descrever o tanto que ele sabe. E eu acho que contato com a natureza tem a ver com isso, sabe? Com você ter esse olhar terno e carinhoso e atento para as coisas que estão ao seu redor. Eu fiz um trabalho de registro de árvores, de flora, no IAC, e Chico foi quem me acompanhou, junto com a Maraísa Ribeiro. E eu pude fotografar N espécies de árvores, seus troncos, suas folhas, suas flores, cada uma com a sua particularidade. E é isso, na verdade, que eu acho que falta as pessoas serem tocadas pela beleza das coisas que estão em torno delas. E é o que geralmente não acontece. A pessoa geralmente derruba uma árvore porque ela está atrapalhando, porque ela está derrubando folha. Eu trabalhava na Gazeta do Cambuí e uma senhorinha que morava no 3º andar de um prédio, uma das principais ruas do bairro, estava na maior briga com o prédio inteiro, porque o prédio queria derrubar a árvore, porque a árvore estava enchendo de folhas. Ela fez um movimento lascado, porque ela olhava da janela dela os passarinhos que iam naquela árvore, os passarinhos que se alimentavam dos frutos daquela árvore. Ela ligou para o jornal, nós fomos lá. Enfim, a hora que estava lá para cortar a árvore, a gente chegou lá. A redação, né, o fotógrafo, tudo. E, graças a Deus, né, sei lá, né, divino, não cortaram, a árvore está lá até hoje. Isso já faz uns 10 anos. E aí eu sempre fui muito tocada por essa questão ambiental. Assim, eu tenho uma mãe hoje com 92 anos que, ao contrário de muitas mães que super protegem os filhos para quando começa a chover, quando, né, cai raios e trovões, a minha mãe abria a porta da cozinha da nossa casa, a gente ia para o quintal, debaixo de uma tempestade lascada. Ela falou: olha que coisa mais linda isso. Olha isso, que beleza. Olha que delícia tomar essa chuva. Eu fui criada assim, num quintal que alagava,
que meu tio fazia uma canoinha para a gente brincar, porque dava 2 palmos, cheio de jabuticabeiras de tudo quanto é tamanho. Então, essa relação, eu acho que é o que falta para as pessoas verem a importância das árvores que a cercam, da natureza que a cerca. E Chico foi um sujeito assim, eu tive o privilégio de nem sei quantas árvores a gente registrou, Chico, lá no IAC. Mas eu fiz um banco de espécies, mais ou menos 1.200 espécies na época, São João na Sua, de outros lugares que a gente acabou indo fazer, né? Levantamento de árvores. E é isso, acho que o depoimento que eu posso dar é esse, do que a gente perde, do que a gente não olha, do que a gente deixa passar. Hoje eu tenho uma rocinha, eu tenho um sítiozinho de um alqueire, que Chico foi comigo lá. A primeira árvore que eu plantei naquele lugar foi o ipê amarelo, que está lá lindinha, dando já suas flores. Mas por que eu estou falando disso? Porque ao lado do meu sitinho tem um sujeito que bota fogo todo ano. Eu plantei 600 árvores no primeiro ano, ele botou fogo, queimou quase todas, porque invadiu a minha área. No segundo eu plantei 800, ele botou fogo de novo, perdi boa parte. No terceiro ano eu plantei mais 600, fogo de novo. Isso tudo com um empenho maravilhoso da Dionete, que é uma amiga adorada, uma Dionete Santin, que me ajudou a ter espécies específicas daquele lugar. Aí ele mudou de lá, com a graça de Deus, né? Então, agora está indo. As que sobraram estão indo. Eu estou conseguindo fazer uma extensão, porque tudo isso porque tinha uma matinha já detonadinha, e uma nascentezinha de nada lá, quase morrendo, porque as árvores estavam indo para o saco. Falei, gente do céu, tem que dar um jeito nisso. Então, é isso, gente. Eu só vim dar esse depoimento, é isso. De ter esse olhar, de ter... Diferentemente, eu sei que é bom saber todos os nominhos científicos, saber tudo bonitinho, é lindo. Eu tô uma memória péssima, depois que tive Covid ficou pior ainda. Mas, enfim, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que fazer as pessoas acordarem para a beleza das coisas, da beleza que nos cerca. É isso. É isso aí. Bonito é árvore em pé. Nós fizemos um trabalho lá no agronômico, com a Jo e com a Maraísa. Foram meses que a gente fez um acompanhamento da coleção que tem lá. Isso daí... Alô. Isso... Alô. Isso aí rendeu uma matéria linda na revista Terra da Gente, rendeu uma matéria muito bonita. O Dr. Hermes acompanhou uma parte, tem imagens que o Dr. Hermes está junto, coisas lindas, e foram feitos painéis com imagens selecionadas com o propósito de percorrer as escolas e fazer um trabalho nas escolas, assim, uma coisa didática, uma coisa de abrir uma porta para entender um pouquinho dessa diversidade que quase ninguém sabe o que é. E nós percorremos umas 20 instituições e escolas, né? A Salesiana São José, por exemplo, o Culto à Ciência, o Tomás Alves em Souzas, o Bento Quirino, e está parado por causa de falta de bobagem, mixaria, recurso que é pouca coisa, mas a intenção era fazer todas as escolas. Já tinha convite para fazer fora de Campinas essa exposição. E a gente vai logo, a gente está andando devagarzinho para retomar. Obrigada, viu, gente? Já vou saindo daqui agora, tá? Bom, agradecer a Josiane, e a gente sabe da emoção dela aí de falar e do trabalho que... E a gente conta contigo, viu, Josiane, aí para a gente continuar essa luta aí.
Nós tivemos vários depoimentos aqui que nos falaram da história de Campinas e que nos falaram da importância das árvores. E agora a gente vai trazer um amigo nosso aqui, que se tornou amigo em função aí de um ocorrido. E a gente combinou, né, de no momento que ele se sentisse, ele e a esposa dele, estou falando do Sérgio Firmino, que ele se sentisse mais à vontade para falar e bem, por uma questão... eu pensei muito nesse convite, mas assim, eu achei que para todos nós seria importante ouvir a fala. Sérgio, você podia vir aqui? E vou até falar para vocês verem que interessante quem que é Sérgio Firmino. Tá? Ele vai sentar aqui. Tá? Então, Gislene, você quer vir aqui também? Tá bem aí? Tá bom. Então, o Sérgio... O Sérgio Firmino é casado com Gislene Silva. Ele é pai da Isabela Firmino, pastor batista desde 2016 e atua na Igreja Batista Monte Cristo. Presidente da Associação Sem Fins Lucrativos Amar e Repartir, Repartir, que realiza 4 projetos sociais na região do Parque Uziel. E o Sérgio, ele de sempre tem um contato próximo da natureza e vai contar a história dele, tá? Eu peço aí a todos que respeitem esse momento, é um momento bastante emblemático aqui da nossa comissão, porque em função das tragédias que ocorreram em Campinas, essa comissão foi montada, né? Então, Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço o convite. É um tempo que nós nos sentimos um pouco mais à vontade para trocar no assunto. É muito doloroso o motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós não gostaríamos de estar aqui pelo motivo que estamos aqui. A nossa percepção de como está sendo administrada a arborização da cidade. E eu gostaria de contar uma historinha. Em 2015, às 23 horas e 45 minutos, o mundo recebia uma das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci. E, infelizmente, ela não pôde continuar a exercer toda a beleza, toda a graça, toda a inteligência que ela tinha. Mas, durante 7 anos, eu convivi com a melhor pessoa que eu já conheci. No decorrer da sua breve, mas intensa história, ela contagiou muita gente com todo o amor que ela teve para doar. Era disputada entre as mães das colegas para dormir nas casas das colegas, porque era uma boa influência. Durante a pandemia, ela se alfabetizou em casa, ela tinha uma sede por conhecimento, ela amava aprender. E quando entrou no colégio, quando foi ter a aula presencial, ela era uma das únicas crianças que já sabiam ler, antes mesmo de ser alfabetizada na escola. Ela participava com a gente dos nossos projetos sociais lá na Igreja Batista Monte Cristo, que abriga o Amar e Repartir. E nós temos ainda, né? Temos palestras lá com profissionais de diversas áreas. E nessas palestras ela se destacava até dos adultos que participavam lá. Durante os cultos, nós projetávamos lá os versículos e ela era uma das pessoas que melhor lia, isso com 6 anos de idade. Então ela tinha um potencial maravilhoso para ser explorado. Então nasceu em 2015, no dia 19, depois de amanhã ela faria 8 anos. Ela não está mais fisicamente com a gente, mas ela está tatuada na nossa alma. Nós vamos carregá-la para sempre. Eu aprendi coisas muito preciosas aqui. Eu, a minha esposa, desde criança, valorizamos muito a natureza. Eu pertenço a uma linha teológica que acredita que tudo que existe precisa ser cuidado, não exterminado. Há de se ter um controle entre o progresso e o cuidado com as coisas que são vivas. E as árvores são vivas.
Ninguém aqui odeia a árvore. Eu ouvi uma frase de quem eu aprendi muito hoje, muito obrigado. Como é o nome do senhor mesmo? Do senhor Chico. Que árvore boa, árvore em pé. E que bom que elas fiquem em pé. E para elas ficarem em pé, elas precisam ser cuidadas de maneira adequada. De ouvir pessoas que tenham conhecimento da matéria, de pessoas que vivem para isso, estudaram para isso. E não é o que tem acontecido. Porque uma árvore que não ficou em pé, que não deveria mais estar onde estava, porque já tinha sido avisado pelas pessoas que entendem do que fazem, acabou acertando de maneira letal a minha menininha no dia do aniversário da prima, que faria 9 anos, fez 9 anos. Também correu risco nesse dia. Então pensa comigo. Qual é a percepção que eu e a minha esposa pode ter do que está acontecendo em Campinas em relação à arborização? Pensa se isso é bom. Pensa se não tem que mudar, que não tem que intensificar o cuidado. Poxa vida, século XXI, 2023, com tanto amparo tecnológico, com tantas coisas que as pessoas podem fazer, tantas pessoas com conhecimento a serem consultadas, né? Se catalogaram árvores em Curitiba, deram nome para elas. Por que a gente não consegue fazer aqui? Por que tem que continuar do jeito que é? Não pode. E depois sair cortando tudo, deixando tudo feio. Eu acho que nós precisamos sim apoiar e lutar para que as árvores sejam saudáveis, árvores que estejam nos lugares que elas precisam estar. O Ivan me ensinou muito sobre eucalipto. Eu tive outras conversas com pessoas e é impossível entender por que ainda tinha eucalipto, ainda tem eucalipto na Lagoa do Taquaral. E poderia ser evitado isso se tivesse um cuidado melhor, mais adequado. Árvores são essenciais. As árvores precisam existir. Faz parte até da nossa coexistência. Se não tem árvore, a gente morre. Então eu quero pedir para que nós possamos realmente nos unir e pleitear por essa causa que, mais do que nobre, ela é essencial, porque depende de vidas. Era para eu e a minha esposa não estarmos aqui. Talvez ficássemos sabendo de uma reunião como essa, porque é importante a gente valorizar sim a natureza, com certeza, e torceríamos para que isso tudo desse certo, mas nós só estamos aqui pelo pior de todos os motivos. Porque essa pessoa extraordinária que o mundo teve o prazer de receber, mas que ficou só 7 anos aqui, que tinha um potencial extraordinário, que trouxe coisas para a minha vida que eu nunca tive. Eu nunca tive tanta ternura, tanto amor, tanta percepção de auxílio para o outro que aquela menina tinha. Ela não vai poder comemorar o aniversário dela sábado. Ela não vai poder. Então a gente quer pedir mesmo para que se melhore, para que se intensifique, para que as pessoas que entendem de arborização sejam ouvidas, sejam levadas em consideração. A opinião técnica, a opinião de quem entende, de quem gosta de árvore e gosta de gente. Porque no final de tudo, quem é prejudicado pela má administração da arborização somos nós. Eu sou campineiro, eu nasci em Campinas, minha filha é campineira, e a gente está pagando o preço das coisas não serem como elas deveriam ser. E o que vamos fazer? Vamos continuar da maneira que está? Não vamos mudar? Claro que essa comissão tem que ser mantida e precisa ser ouvida, para que nenhuma outra família passe por aquilo que a gente está passando aqui. Ninguém merece, nenhuma pessoa merece, nem a pior das pessoas merece ter isso aqui na sua história. De uma filhinha saudável. Minha filha nunca teve problema de saúde. Ela era bailarina, ela cantava. Se vocês quiserem constatar isso, tem o YouTube dela, Isabela Tiburcio Firmino. Vê a menina, vê a saúde que ela tinha. Escritora, vai ser lançado um livro dela agora, em novembro. Se assim Deus permitir a gente chegar até lá. Olha o potencial. A gente está falando de uma criança que tinha 7 anos. Que não vai poder continuar a sua vida, porque as coisas não são da maneira que deveriam ser. Precisamos mudar isso e mudar agora.
Mudar agora. Não cabe desculpa. Não cabe desculpa. Eu sou a pessoa menos técnica aqui para poder falar de árvore. Eu sou a pessoa menos técnica aqui para poder falar de árvore. Mas os técnicos que estão aqui precisam ser ouvidos para se fazer a coisa de acordo com o que a ciência mostra. Não por gosto de A ou B. Não por vantagem política de A ou B. Mas por causa de vidas. Porque são os nossos filhos, os nossos parentes, que vão estar circulando pela cidade e se abrigando debaixo das sombras, que são maravilhosas e necessárias. Somos nós. Eu queria agradecer de estar aqui e também aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, honrar a memória dessa pessoa extraordinária. Muito obrigado a todos, viu? Em memória da Isabela, eu pediria para nós fazermos então um minuto de silêncio. Eu sou inscrito no canal da Isabela e eu sou fã da... Vou cantar aqui, eu podia até cantar a musiquinha aqui do... mas vou deixar para lá. Muito obrigado pelo depoimento, pela força. Sim. Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Amém. Até a próxima. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, acho que a gente tem um espaço para conversar um pouquinho, né? Tem 25 anos que eu trabalho com arborização, né? Eu já trabalhei com... Vou falar um pouquinho agora da minha história, assim, que não vou falar tanto da parte técnica, mas assim, já coordenei arborização em Piracicaba, pouco tempo, mas eu sei das dificuldades que é gerenciar essa questão. E como há vários aspectos a ser considerados, inclusive o da segurança. E árvores não caem à toa. Enfim, eu acho que daqui para frente a gente tem um legado aí, né? Já estamos carregando esse legado desde o final do ano passado. A gente fez o convite também para a esposa do Guilherme, né? Que infelizmente também faleceu devido a uma queda no Bosque do Jequitibás. Ela não se viu em condições de vir, respeitamos muito também, mas também aqui prestamos as nossas homenagens também à família. Então a gente tem um legado, todos nós,
né? E às vezes eu pergunto assim, eu como... Assim, antes de mais nada, eu me lembro assim, a casa, o principal motivo que eu comprei era por causa de uma jabuticabeira de 80 anos. E é engraçado que a corretora, a primeira coisa que ela falou, você pode cortar essa árvore, vai ter mais espaço para você construir, né? E eu falei, pensei comigo, fiquei quieto, falei, mas mal sabia ela que eu vou comprar essa casa por causa dessa árvore, né? E ela está lá. E a gente adensou a casa, a reforma, para poder manter ela lá com seu espaço, inclusive para as próprias raízes continuarem lá. Então, assim, eu falo assim, o que a gente não está conseguindo comunicar? Que é responsabilidade nossa também. O que a academia, a ciência, a arboricultura, eu trabalho mais com restauração ecológica, o que a gente não está sabendo, né? Por que a gente passou por um período de pandemia aí tão cruel e que muitos não foram ouvidos, né? Muitos cientistas falando não foram ouvidos. Que a gente não consegue sensibilizar? Então, eu faço a minha meia-culpa, né? Em que castelo que nós nos colocamos, talvez, sei lá, cientistas e tudo mais... O que nós, população, eu como cidadão, não consegui reivindicar o suficiente para que uma árvore seja olhada e cuidada como um ser vivo, não um ser a ser mutilado, né? Mutilado porque tem que aparecer uma placa de um comércio, mutilado porque eu acho que é uma questão de segurança, quando não tem nenhum dado que comprova que copa de árvore atrai mais violência e assim por diante. Então, assim, faço eu a minha culpa e faço em nome daqueles técnicos que trabalham, mas a gente precisa lutar, a gente precisa a cada tanto, e acho que aqui é o que prevalece hoje, é a emoção, mas que seja uma emoção para nos energizar e para que a gente consiga ter forças suficientes, né, para... Por exemplo, daqui para frente, que não se faça uma lei em que não sejam ouvidos. Porque, de repente, surge do nada, de paraquedas, uma lei que a gente não sabe de onde surgiu. E nós temos um grupo agora grande de pessoas envolvidas na arborização. Eu não falo só técnicos, mas pessoas experientes aqui, foi falado. Jornalistas falaram aqui que hoje conhecem bem essa questão ambiental, da arborização e tudo mais. Quer dizer, por que nós não exercemos a democracia de fato? Por que a gente ainda, um legislador, ainda proponha qualquer que seja a legislação sem uma ampla consulta, sem uma ampla vivência? Quer dizer, e me desculpe, assim, eu respeito muito essa casa, mas quantos vereadores estão aqui? Entendeu? Então, gente, é isso. Eu acho que... vocês me desculpem a emoção. Assim, não dava, né? Tá? Obrigado. Aqui? Alô? Assim? Só mais um... Posso pegar mais um gancho aqui? Há uns dias atrás, teve uma comemoração muito bonita aqui em Campinas, que foi o plantio de um baobá na frente da prefeitura. Nós acompanhamos. Quem vamos dizer, carreou essa atividade foi o TC, que é da Casa de Cultura Tainã. E aí você vê a relação que eles têm com o sagrado. A árvore é sagrada, o respeito, a maneira como que aquilo foi tratado, uma coisa assim, bonita demais, comovente. Bom, todo ano, nos aniversários das pessoas com quem a gente convive e compartilham desses sentimentos, nós plantamos árvores para comemorar. E aí isso cria um vínculo. E quando tem criança, por exemplo, ela vai saber que daqui 100 anos ela vai com o bisneto dela lá e vai mostrar a árvore que o bisavô plantou. Cria uma relação, um vínculo com a natureza que nos protege. Todos nós somos pedaços, né?
grãos de areia nesse mundão. Bom, um outro trabalho que a gente fez foi ali nos canteiros centrais de Sousas, na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, também com a mesma proposta, de mostrar, sempre assim, sempre de mostrar para as pessoas, de criar uma oportunidade das pessoas verem essa riqueza, né? E esse mês teve uma intervenção lá, acho que todo mundo viu, alguém publicou as fotografias, tiraram uma palmeira. Lá a gente colocou 186 espécies de árvores diferentes, a maioria Brasil. No caso dessa palmeira, é pela simbologia. Ela era uma palmeira de um gênero que chama corífa, do Oriente, do Ceilão, e ela tem uma história assim emblemática. Ela floresce entre 30 e 80 anos, uma única vez na vida. Nesse período, esse florescimento pode ocorrer uma única vez na vida. A floração é terminal, no topo da palmeira. É uma flor que tem um cacho, uma penca, que chega a 5 metros de altura e mais ou menos 1 metro. Uma pluma com 5 metros de altura na direção do céu, né? Aí lembra uma coisa que a poesia. Um dia eu li um lance assim que o cara falava que só foi possível Auschwitz porque faltou poesia. E tem um poeta indiano, que é uma referência que o Dr. Hermes tinha também, que ele tem um livro muito bonito que chama O Jardineiro. O poeta é Tagore, e ele fala: árvores são o esforço sem fim da terra em falar com o céu, que está à escuta. Essa dimensão do sagrado que a gente assistiu no plantio desse baobá na frente da Prefeitura de Campinas, né? Eu acho que a gente tem que ir nesse rumo aí, entender isso, né? O que é sagrado, o que é essencial. Ufa! Deixa eu aproveitar e fazer uma parte aqui. O Chico falou e lembrei da minha mãe, de novo. Mas minha mãe tem 92 anos e quando ela tinha uns 70, por aí, 70, 75. Esse quintal que eu falei de jabuticabeiras era dos meus avós, e aí os irmãos dela resolveram vender esse quintal. E minha mãe, aos 75 anos, teve que largar da casa dela, onde a gente nasceu, para ir para um lugar absolutamente árido. A gente comprou uma casa para ela num lugar fora, bem longe de onde ela morava. E ela foi morar lá sozinha, nessa casa, que não tinha... Mas não tinha uma árvore, não tinha nada. Na verdade, tinha 2 troncos que um amigo meu pôs para fazer um varal. E ela pôs todas as calcinhas dela lavadas. Assim, eu fiz uma foto desse dia do quintal sem nada. Hoje, quem vai à casa dela hoje não anda no quintal, de tanta árvore que tem. E cada árvore que tem no quintal foi plantada por alguém. Então, todo mundo tem a sua árvore, sabe como ela cresce, sabe as flores que dá, os frutos que dão. Então, quando a gente chega lá, é assim, é uma festa, porque o quintal é uma expressão da família inteira. É isso. Eu posso mostrar a palmeira aqui? Com licença. Que o Chico comentou, a talipô que o Burle Marx plantou. Eu acho que a câmera não vai pegar. É muito pequeno. E que faleceu, acho que uns 4 anos atrás, e foi Se ela deixar paradinho, acho que dá pra câmera deixar pegar. Ela tirou, ela estava entrando no período de e eles perspectiva removeram. de florescimento. E foi um evento no Rio de Janeiro, uns 3 anos atrás, antes da pandemia, que Burle Marx plantou essas palmeiras, sabendo que não ia haver a floração. Numa tempo que as pessoas... Desculpem, gente, mas estamos trabalhando há 20 anos, eu acho, né, Tereza, nessa causa, com o Resgate Cambuí, mais, eu acho, 20, 30 anos, e não muda. Desculpa,
Mas essa palmeira, ela foi plantada no Aterro do Flamengo pelo Burle Marx, quando foi feito o projeto do Aterro do Flamengo, né, nos anos 60, e ele sabia que ele não ia ver o florescimento da palmeira. E ela floresceu, acho que com 70 anos, eu acredito, Chico. E eu fui ao Rio para ver a palmeira florida. E, assim, é um espetáculo, assim, emocionante, mesmo para quem não entende de árvores. E essa de Sousas, ela foi cortada, e ela foi arrancada sem torrão. O palmito foi cortado, e então demonstra a falta de vontade da prefeitura, da companhia que faz a manutenção. Eu vi o gerente da companhia falando que se ele puder preservar uma árvore, ele iria preservar na reunião que ele teve aqui. Isso é mentira, porque ele não está preservando. Então, a gente está nessa luta. Na época do Dr. Hélio, foi um horror o que ele fez em Campinas. E está pior nessa gestão. E na época do Dr. Hélio, você lembra, Tereza, aquela praça do Cambuí, onde tem o córrego, que puseram o nome do pai da mulher do Dr. Hélio, como ela chama? A Roseli, que era uma grande corrupta. Daí nós conseguimos mudar para Dr. Hermes, que eu acho que foi a maior frustração do Dr. Hermes, depois de, se ele estava vendo lá de cima, ele deve ter ficado... Destruíram aquela praça e agora a gente vê os efeitos. É só para passar lá, que tem um monte de árvores podres que vão cair. Com certeza, ele vai ser um próximo local onde vão ter árvores que estavam íntegras e foram mal manejadas e vão cair. Então, eu acho que, assim, muito do que está acontecendo é um problema político, sabe? É um problema, é um crime o que está se fazendo em Campinas. Eu acho que a gente foi muito polido. Você, Iva, quando fala, a gente tem uma responsabilidade, sabe? Mas a gente está trabalhando muito para isso, né? Quando o pai da Isabela fala que tem que gostar de árvore, quem gosta de árvore é quem gosta de gente. Eu acredito que quem está na prefeitura, inclusive o secretário de Serviços Gerais, que está há anos, não gosta nem de árvore nem de gente. Esse é o problema, para mim. Ela entendeu que ela foi que ela vai falar depois. Ele estava antes. Então depois... Como é que você chama? Géria, o G de gato. Géria? Isso. Géria. É Rogéria. Depois a... Rogéria. Boa tarde. É Rogéria sem roupa. É Géria. Meu nome é Ronaldo e eu queria acrescentar uma pergunta que o Ataliba fez. Onde estão os vereadores que não estão fazendo parte dessa comissão? Eu queria saber, em especial, o presidente da Câmara, porque ele defende o Partido Verde. Eu acho que ele deveria estar presente aqui e participar dessa comissão. Bom, gente, meu nome é Géria. Eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos, aposentada. Vim para cá mais ou menos recentemente para ficar junto da minha turma, de filho, de tal, né? Bom, e o que eu fiz? Fui começar a olhar Campinas. Nossa, tem mato aqui, tem planta aqui. Nossa, que coisa boa. Porque eu sou desta área. Eu era professora na Universidade Federal de São Carlos e trabalhava com a questão ambiental. E a gente implementou um projeto que o Chico estava falando de escola, ele pensado em botar plantinha nas escolas, boa. Agora tem uma outra coisa que a gente fazia. A gente fazia um projeto que chama Visitas Orientadas à Trilha da Natureza. Porque a Universidade Federal de São Carlos ela foi instalada num território arborizado, tipo cerrado, mas tem mata ciliar também. Então, a gente montou esse projeto Visitas Orientadas à Trilha da Natureza e a gente fazia isso não só com os nossos alunos da universidade. A gente treinava os alunos e recebia as escolas. Então, as escolas iam para ver. Então, quer dizer... Árvore, credo? Não, a molecada saía dali. Olha que bonito, o bicho passou, olha que, nossa, que passou um ratinho, sei lá o quê. Enfim, era uma convivência com a natureza verde, que hoje em dia... O que nesse mundo está rolando? As pessoas estão falando porque os vereadores não estão aqui, porque não sei o quê, não sei o quê. Porque o que está mandando é especulação imobiliária.
o que eu tenho que construir, porque eu vou vender, vou ficar rico. E depois, daqui 50 anos, vai acabar, o tempo vai ficar ruim, vai matar. Eu não estou mais aqui, que se danem. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que superar. E a gente supera, sim, com educação. Então, eu acho que esse problema de... E aí, com educação... E a educação não tem que ser só ambientalista. Ela tem que ser política. Ela tem que saber como é que a moçada, se juntando, pode efetivamente provocar reações... que o povo, cara, né? Ali estão meus votos, eu acho melhor. Acho melhor eu prestar atenção no qual é a demanda, quais são os desejos que a sociedade está manifestando. E a sociedade tem que se comportar e tem que começar de cedo. Então, a moçadinha que vinha lá das escolas, não sei o quê, eles já discutiam com os meninos, os meus alunos, discutiam com os meninos das escolas, não sei o quê, porque tem que preservar, não sei o quê, aquilo que está ao alcance. Não, mas cada um... mas isso cada fulano, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém quem? E você vai fazer o quê para que essa coisa seja feita? Qual é a pressão que você vai exercer? Eu não sei se vocês estão me achando uma conversa muito política, mas eu sou política mesmo. Eu não sei se eu sou uma professora política ou uma política professora, ou se uma coisa é diferente da outra. Porque quando você fala em educar, você tem que educar para a vida e olhando o coletivo. Olhando o mundo, e não só hoje, amanhã, depois seus descendentes. Enfim, essas coisas que eu acho que tem. Eu estou recentemente aqui em Campinas, mas recebi a notícia de que tinha a reunião aqui hoje. Eu falei, vou lá verificar. E queria estimular, sim, que alguém já disse aqui, a questão de que a comissão permaneça. Não sei se é esta ou se é outra, mas... de qualquer maneira, alguma coisa que seja consistente da forma legal, que seja uma lei que estabeleça que tem que ter uma comissão na Câmara Municipal ligada à questão ambiental e que tem que trabalhar assim, assado, ouvindo a comunidade. Tem que estar na lei. Tem que estar na lei, até porque quem está na sociedade pode reivindicar depois, né? Então é isso, eu não sei o que eu posso ajudar, e se eu puder ajudar em alguma coisa. Estou aí, conheço pouco a cidade, mas... bom, eu vou lá também, fui vereadora em São Carlos. Então, quer dizer, eu não sei se eu sou uma política professora ou uma professora política, que eu acho a mesma coisa. Porque meu trabalho também, como vereador, era um trabalho educativo, não tinha a menor dúvida com relação a isso. Que você tem que trabalhar e educar como é que a sociedade funciona e o que você precisa fazer para que as coisas sigam o rumo que seja adequada para a maioria. Eu acho que essa coisa tem que ser trabalhada sempre. Bom, gente, desculpe se eu passei da conta. Vamos lá. Géria, deixe seu telefone com a Camila e depois a gente vai te colocar no grupo da arborização, tá? Obrigado, parabéns pelas suas falas. Como é que você chama? Meu nome é Lília Maria. Depois da Lília, a Maria Helena, para a gente encerrar, senão a Camila mata a gente hoje. Meu nome é Lília Maria e eu sou lá do Parque Prado. Né? Falar com que você. A gente teve lá, Maria Helena, nós fizemos um movimento uns 20 dias atrás, Marcela Moreira também. Somos 5 mulheres moradoras lá do bairro que começamos a nos mexer, porque nós temos uma associação do bairro lá. Precisamos de vocês. Então, nós estamos aqui também para isso, né? Porque a gente está pedindo socorro. Antes disso, eu me mudei para o Parque Prado em 2012. E onde está localizado o meu prédio, que é o Parnaso, eu fiquei sabendo, através de um morador de lá que já faleceu, que lá era a sede da fazenda. Então, eu fiquei muito tranquila, assim. Eu falei, nossa, eu fico preocupada com aquele problema de água que estava tendo lá perto do Shopping Dom Pedro, da Shell, toda aquela coisa. Eu falei, aqui estou garantida. Mas não, o meu pai é agrônomo. Ele se formou lá em Piracicaba e eu nasci lá. E quando a gente veio para cá, meu pai ele fazia parte da Secretaria da Agricultura, mais ligada a barragens, a terraplanagem, essas coisas. E ele plantou, nós somos em 3 irmãos no terreno,
que era do Estado e que a gente ia ficar temporário, né? Até ele, apesar de ser funcionário por concursado, ele viajava muito para montar secretarias, né? Ele plantou uma árvore, 3 árvores de cada espécie, assim. Então, tínhamos 3 jabuticabeiras, 3 mangueiras, árvores frutíferas. Nós tivemos cavalo, eu tive uma infância muito feliz. E quando eu fui morar no Parque Prado, eu fiquei contente porque é um lugar arborizado, né? Em frente até uma mata. Eu falei, aqui eu estou garantida com as minhas arvrinhas. Eu tenho uma foto, recentemente, na minha sacada, que é muito grande, eu acho, para um apartamento, eu acho que é grande, foi uma das coisas que eu comprei, que eu falei que eu queria uma janela na cozinha, né? E eu queria uma sacada grande, porque eu planto árvores. E eu, apesar de ser muito arborizado o meu prédio, nós tivemos 2 quedas com essa de árvores, uma calabura e um pau-ferro. O meu síndico simplesmente aterrou e não colocou nenhuma árvore no lugar. Então, a gente está diminuindo as árvores. E agora nós estamos tendo a invasão de construtoras. Eu digo invasão porque não é assentamento, né? Não está tendo pessoas acampadas por falta de moradia. São invasões que nós estamos correndo o risco de ter uma mina de água, chamada Mina Douro, Bica de Ouro, que vai acabar. Que ela se inicia lá no Jambeiro e vai terminar lá no Pissarrão. Então, no Pissarrão, o que nós temos? Tem alguém do Pissarrão aqui? Tem. Nós temos alagamento, você não consegue desmatar. Colocaram leucena lá, que a gente sabe que leucena, quem entende... Eu entendo um pouquinho, apesar de estudar um pouquinho isso. Então, a gente está vendo que o bairro está acabando. Nós plantamos um pé de café, o café morreu. Por quê? Plantaram café atrás de café na fazenda. E quem é agrônomo sabe melhor do que eu. Você vai cansando a terra. Então, a gente planta uma árvore, aduba. Meu marido foi síndico, plantou aduba, para a gente ver. Não tem como cruzar. E como que a gente faz? Outra coisa que eu acho que ninguém pensou aqui, ninguém está falando disso, mas é o lixo. O lixo... Eu acho que está assim, cada vez que eu vou numa festinha de aniversário de criança, eu tenho um treco. Porque o tanto de plástico que a gente produz e ninguém vai fazer nada com isso. A gente precisa mobilizar. Eu trabalhei com saúde, eu trabalhei na Anvisa, sou aposentada da Anvisa aqui em Viracopos. Então, eu consegui mudar para a gente não usar plástico, pelo menos no meu setor. A gente não usava plástico, cada um tinha a sua caneca. Eliminava, vai ter festinha, ninguém traz no plástico. Então, o lixo é importante também a gente pensar nisso. Porque o lixo vai para onde? Né? Alguém já pensou o tanto de substância química que a gente joga na água? A gente joga pasta de dente, é uma substância química. A gente joga shampoo, sabonete. Tudo isso vai acabar como? Um dia vai acabar tudo isso. Eu tenho um relatório aqui da Infoescola que Campinas é a 3ª cidade mais poluída do Brasil. Como é que pode isso? Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, netos, e eu quero que ele conheça um vagalume que eu não acho. Se alguém achar um vagalume, me mostre, porque eu não acho em Campinas um vagalume para mostrar. Não vejo vagalume. Abelha no meu prédio tinha, mas agora com a legislação lá da prefeitura, que a 4 meses tem que detetizar, você não tem abelha. Se a gente não tiver abelha, como que vai fazer? Não vai ter planta mais. Se puder concluir, que a gente está com tempo. Então, eu queria pedir um socorro aí para a prefeitura, para os vereadores. O Paulo Búfalo foi na nossa manifestação, uma ajuda para a gente não acabar com aquela bica dor, porque nós temos animais. Acho que a gente tem que desenvolver, o que eu falei, nós estamos sendo invadidos, não tem necessidade de construir mais coisas. Nós temos o Parque das Águas, que é fechado. Ele foi desassoreado totalmente, você não consegue entrar lá. A gente fazia caminhada na parte do fundo. A parte da frente está linda, maravilhosa. Mas a parte do fundo não tem nada. Nós gostaríamos de um espaço cultural que não tem lá. Precisa fechar a rua para a gente fazer alguma coisa.
Então, olhem para o Parque Prado também, porque futuramente não vai ter. Eu falei que o Parque Prado está virando uma Avenida Paulista. Eu acho que a Avenida Paulista deve ter mais árvore do que o Parque Prado. Eu posso te ajudar falando que tem um futuro para o Parque Prado? Obrigada. Se você nos ajudar, ele vai começar lá no Jambeiro. Certo? Posso falar? Eu mostrei o que eu queria falar. Glauco, dá uma licencinha que eu vou falar isso daqui. Mas você não vai fugir disso aqui que eu vou falar, tá bom? Eu só tenho um compromisso. Tá bom, mas não vai fugir daquilo que a gente... Ele tá envolvido nisso. É o seguinte, minha gente, desculpa, mas eu queria falar alguma coisa que envolve as nossas raízes, não é, Maurício? Maurício, não. Falei o nome do pai dele, sem querer. Porque ele começou hoje o dia me chamando de prima. É que o pai dele era muito amigo do meu pai. Fora que eu também sabia das famílias da esposa do vereador. Mas nada a ver com isso, né? É que eu não quis falar o nome dela, a Gisela. Mas é o seguinte, eu tenho todas as minhas raízes em Campinas. Eu sou campineira, meu pai era campineiro, minha mãe era campineira. E eu quero dizer alguma coisa agora em homenagem à Isabela. E eu queria que vocês todos, e a Géria especialmente... Eu estou falando certo, né? E a Géria especialmente, e o seu nome que eu esqueci... Depois eu preciso do seu telefone. E a... Josiane, e a Valéria também... Eu estou no Condema porque eu me inscrevi lá, porque eu sou atualmente a vice-presidente, eu era presidente, a gente troca, né? Agora eu vou dizer o nome direitinho, né, doutor Salomão? Associação de Educação do Homem de Amanhã. Muitos de vocês não sabem que o nome é esse, porque muitos conhecem como a Guardinha. Quando eu estava vindo para cá com a Tereza, eu perguntei, Tereza, você não quer ficar associada da Guardinha? Ela falou, só não tenho tempo, tá? Mas eu vou ajudar. Eu preciso de todos vocês. Nesse tempo que eu estava aqui, eu mandei uma mensagem para a Amanda. A Guardinha agora foi fundada em 39, transformada em 65. Em Associação de Educação do Homem de Amanhã. Chama Guardinha porque era guarda de automóveis de Campinas. Não vou contar essa parte. Eu vou contar apenas que o seu Rui Rodrigues, que era o amigo do Maurício de Moraes, que era um poeta também, porque ele é um poeta, o Chicão, só nos falou poesia aqui, né? Lá atrás, o seu Rui Rodrigues foi o quê? Ele foi exatamente um dos fundadores da Proesp. A associação que o Dr. Hermes criou, né? Que é a Associação Protetora da Diversidade das Espécies, não é? E por que eu estou falando aqui? Porque a gente, olha só, eu não tenho filhos também, certo? E eu não sei o que vai acontecer depois, mas eu quero que vocês ajudem a cuidar da Guardinha, e especialmente do Sítio Santa Rita, que já é o Ecocentro Serra d'Água, e fica no Jambeiro, lá na estrada que vai para Remonta. Você já foi lá? Já foi dançar conosco? Não fui. Então tem que dançar, porque no último sábado tem a dança circular. É a única coisa que estamos conseguindo fazer por enquanto, porque sabem quem é o culpado? Doutor Hélio. Porque ao lado ele permitiu uma construção imensa de prédios e assoreou a nossa lagoa. E até agora, faz 13 anos, eu não consigo, o desassoreamento ainda não aconteceu. Tem sentença do juiz e tem tudo, não saiu. Acontece que eu mandei uma mensagem para a Amanda, que é a nossa coordenadora, para perguntar qual é o CBO. CBO é Classificação Brasileira de Ocupações. Rapidinho, para vocês se envolverem com o que eu quero falar em homenagem à Isabela. Se a Isabela não está aqui, o amanhã vai ter outros jovens. Eu não tenho filhos e eu sou professora como você, Rogério. Géria. E sem rô. E a gente precisa cuidar desses jovens e dessas crianças, não é?
Então, a gente já está pesquisando faz tempo e a gente já é um centro de educação ambiental em implementação, oficialmente a gente é. E na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, a gente, número 622010, nós estamos nos organizando para ter ali no sítio, que são 4 alqueires, não é meu, ele foi comprado pela direção da instituição, da cabeça do seu Rui Rodrigues, tá? Mais de 40 anos que temos esse sítio, outro tal, deixa para lá, mas a gente vai ter a formação como jovem aprendiz na aprendizagem profissional de jardineiro, trabalhador na produção de mudas e sementes, trabalhador volante da agricultura, viveirista florestal. Estas são as propostas que a gente tem lá. Mas nós temos que estar juntos. Nós temos que estar juntos. Você precisa estar junto comigo, Chico. Não é? Porque, afinal, temos que fazer valer a nossa história. Você está junto também, não está? Ainda bem que você não foi embora. A gente já falou. Você é corajosa, né, Marília? Homenagear aí a nossa presidenta. Ela não gosta que fala presidenta. Mas não precisa. Eu nunca fui estudanta. Mas é isso aí. Professora de português. Conte com a gente também. E a gente está nessa luta pelos multiplicadores florestais. Pelos multiplicadores. Então, é isso que a Guardinha vocês conhecem, né? Ouviram falar. Só nesse modelo de Associação de Educação do Homem de Amanhã, a gente está já... Obrigada. Conto com você. A gente vai fazer 80... A gente ia fazer uma festa, até que veio a pandemia e não pudemos fazer a festa. Mas a gente vai fazer a festa e lá no sítio, tá bom? O Glauco queria falar alguma coisa, mas eu não sei se ele vai falar. Mas eu quero vocês junto conosco, até porque... Lilian, do lado, fazendo o limite da floresta, do sítio nosso, está a Floresta Estadual da Serra d'Água e o curso d'água, chamado Córrego São Vicente, que vai formar lá o Pissarrão, vai chegar lá no Pissarrão. Então, nós estamos todos juntos e eu agradeço demais e parece que a hora acabou, né? Acabou. Obrigada. Depois falamos mais. Camila zerou. Tá. Infelizmente, eles vão cortar a programação e a gente vai precisar encerrar. Não, mas eu não quero aparecer na programação. Posso encerrar e depois a gente continua? Então, encerrando, agradeço, obrigado, até a próxima, pessoal. São 2 frases. Quer dar o microfone? É que só tem um microfone. Não tem microfone. Não precisa, é uma proposta para todos. Pode falar. Não precisa protagonismo nenhum. Pode falar. A primeira é uma frase que diz que a gente não deve dormir como pedra para esquecer o que foi feito de nós. A segunda diz que a gente não herdou esse mundo dos nossos pais, a gente tomou emprestado dos nossos filhos. Em cima disso... Já está aqui ao meu lado o vereador Paulo Gaspar, presidente da Comissão Especial de Estudos sobre a Arborização Urbana. Vereador, não tem como ser indiferente depois da fala do Sérgio e da Gislane, que estava presente aqui também. A intenção de trazê-lo aqui junto com as outras pessoas que participaram da comissão hoje foi trazer esse respeito à natureza, ao cuidado, trazer a sociedade para este debate. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. O objetivo dessa reunião de hoje teve várias mudanças no andar da carruagem e acabou por finalizar de convidar essas pessoas que você citou, os pais da menina Isabela, que faleceu naquele acidente trágico no começo do ano. Também foi convidada a esposa do Guilherme, que foi aquele outro acidente que teve na Árvore do Bosque. E convidados especiais aí, como o Chico e outros que trabalham há muitos anos aí com a arborização urbana. E acabou virando uma roda de conversa e reflexão. E até hoje era para fazer o encerramento dessa comissão, mas concluímos que nós vamos prorrogá-la por mais tempo, porque os objetivos com que essa comissão nasceu, teoricamente, estariam comprometidos com o andar dos procedimentos aí da administração municipal, mas a gente pretende continuar aí com o debate da arborização.
Então, acho que a grande novidade é essa. A Comissão Especial de Estudos terá mais 6 meses, então, para poder continuar abordando este assunto. Neste segundo semestre, mais reuniões, então, serão feitas e este trabalho, ele continua também tentando escutar o Executivo, trazer o Executivo também para esse debate? Nesses primeiros 6 meses, a gente focou nesses eventos trágicos que aconteceram. Tentamos aí salvar as árvores no bosque, que houve uma supressão lá em massa. O objetivo era fazer a mesma coisa na Lagoa Taquaral, não deu tempo. O poder municipal agiu muito mais rápido do que a capacidade da comissão de agir. E agora ficam as matérias mais de médio e longo prazo, que é o censo arbóreo e a própria revisão da lei de arborização, que é um debate muito longo, né? Que deve ser perene, na verdade, né? Então, pode ser até que essa comissão, esses 6 meses, não seja suficiente. A gente tem aqui até pensar numa criação de uma frente parlamentar. Enfim, a gente vai discutir esse assunto. Tá certo, vereador. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, boa tarde. Até a próxima. E eu quero agradecer você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Daqui a pouco, às 4h30 da tarde, tem outra reunião. Então, até daqui a pouco. TV Câmara Campinas. A febre maculosa é uma doença grave que pode matar em poucos dias e o carrapato transmite a bactéria causadora da doença. Esse é o miquim, é a fase jovem do carrapato estrela. Se confundir com uma pontinha, uma pintinha na pele. Se a pessoa tiver febre no período de incubação, que é entre 2 a 14 dias depois de frequentar a área verde, deve procurar um serviço de saúde, um médico e